Pessoal, voltando, né? A gente estava aqui nas sequências. Então agora eu vou contextualizar para vocês como que você insere um cliente dentro de uma sequência, né? Então a gente pode, abaixo das etiquetas, né, ficam as sequências. A gente pode vir aqui em sequências, clicar no lapisinho e vai aparecer todas as nossas sequências que a gente tem. Nesta conta aqui que eu criei aqui somente para o treinamento, eu fiz somente uma sequência. Mais para frente a gente vai abordar como criar uma sequência, como editar uma imagem. Agora, nesse momento, só contextualizando como que você insere um cliente dentro de uma sequência. E se você ainda não sabe o que é sequência, um pouquinho mais para frente a gente vai explicar. Mas a sequência nada mais é do que uma sequência de mensagens programadas, né? Então, logo mais a gente vai abordar esse tema. Mas para colocar uma pessoa dentro de uma sequência é muito simples. A gente pode vir aqui e clicar em cima da sequência e depois em salvar e pronto. O cliente já vai estar inserido nas sequências de mensagens que a gente fez programada para ele, correto? Mais para baixo aqui, pessoal, a gente tem os campos personalizados que eu criei para esta conta. Não necessariamente na sua conta vão ter esses campos. Esses campos são personalizáveis. Murilo, como eu personalizo? Um pouco mais aqui para baixo, lá embaixo, a gente tem esta opção aqui, adicionar/alterar campos personalizados. Então, quando a gente clica aqui, a gente já abre todos os campos que a gente tem ali criados. Mas se eu quiser criar um novo campo, a gente vem aqui, clica em cima aqui em adicionar um novo campo. Ele vai pedir um nome. Então, eu vou criar aqui um campo teste, por exemplo, né? Aqui em tipo, a gente tem diversos tipos de campo que a gente pode criar. Então, texto curto, texto longo, número inteiro, número decimal, lista de opções, que é bem legal, né? Se a gente coloca opções, ele dá aqui as opçõezinhas que a gente quer ter naquela lista. Multisseleção, né? A multisseleção também você vai colocar as opções, mas você vai ter uma caixinha ao lado para você ticar. Horário, data e hora, booleano, né? Booleano é verdadeiro ou falso, né, pessoal? Link, CPF e CEP. Então, vou criar aqui um de texto curto mesmo. O nome vai ser teste, cliquei em salvar e depois salvar alterações e pronto, criei aqui o campo teste. Murilo, quero trocar o campo, quero apagar o campo, né? A gente vai voltar aqui em adicionar/alterar campos personalizados. A gente vai aqui no campo de teste, vai clicar no lapisinho aqui no canto superior direito e depois vai clicar em excluir e pronto, salvar alterações. Aqui embaixo, pessoal, eu posso adicionar um grupo de campo. Então, às vezes você tem a necessidade de ter muitos campos, mas ficaria ruim ali a gente ter uma imensidão de campos. Então a gente pode criar grupos de campos, criar uma pastinha onde dentro dessa pasta vão ter vários campos. Então eu posso criar outra pasta com outros campos e assim a gente vai organizando diversos campos ali dentro do sistema. E voltando um pouquinho para cima aqui, a gente tem as nossas notas internas, pessoal. Qual que é a diferença da nota interna para a nota da conversa? Repare que aqui a nota da conversa, se eu mandar um oi, ela vai subir. Tá vendo? Toda vez que eu mando uma mensagem, ela sobe. Agora, a nota interna, ela não sobe, ela fica fixa aqui na área de visualização do cliente. Então, a gente pode colocar aqui, Murilo está interessado na Duster e clicar em salvar. E essa mensagem vai ficar salva aqui, né, de forma fixa, né, não de forma móvel, igual é a nota da conversa. Pessoal, agora subindo um pouco aqui para cima, a gente tem algumas outras opções de visualização, tá? Então, essa aqui é a visualização onde pode ver todos esses itens, as etiquetas, as sequências, os campos personalizados, a nota interna. Um pouco mais para o lado, a gente tem o campo de mensagem agendada. Então, eu posso ver se tem ali mensagens agendadas para aquele cliente. Então, aqui eu posso clicar, né, nessa mensagem, posso editar essa mensagem, cancelar o envio desta mensagem. Eu vou ver todas as mensagens agendadas que eu tenho. Um pouco mais ao lado, a gente tem o botão de pasta. Sabe quando você entra no WhatsApp e você consegue ver todas as fotos, arquivos? É a mesma coisa. Esse campo de pasta, ele vai mostrar todos os links, fotos, arquivos que você tem naquela conversa com aquela pessoa, né? Um pouco mais para o lado a gente tem conversas. Murilo, por que apareceu um monte de aios? Porque aqui em conversas, toda vez que você conclui uma conversa e o cliente manda uma mensagem, você faz um novo atendimento. Todos eles ficam interligados, pessoal, tá? Então, por exemplo, se eu for clicando aqui em ver conversa anterior,
o sistema vai subindo, tá vendo? Ele vai ligando todas as conversas. Mas toda vez que o cliente é concluído e depois volta, o sistema cria uma nova conversa, porque é criado também um novo protocolo de atendimento, tá? Então todas elas se interligam, mas sempre que você conclui, a pessoa volta, né? O sistema meio que dá uma mascarada no histórico anterior, mas você tem um botãozinho aqui, né? Onde você pode clicar e ir subindo e vendo toda a conversa que você já teve com aquela pessoa. Então, este campinho aqui da conversa é para você ver ali todas as conversas que já teve com aquele contato. E um pouco mais pro lado aqui, a gente tem os painéis, que a gente também vai abordar um pouquinho mais para frente, tá? Ainda nesse treinamento. E aqui você pode ver se esta pessoa está inserida em um painel ou não, pessoal. Agora falando um pouco aqui da área de filtragem, pesquisa e de conclusão aqui também, vindo aqui para a esquerda, pessoal. Então, aqui ao lado do botão de buscar atendimento, a gente tem o botão de filtro, né? Então aqui a gente pode filtrar por canal, né? Essa conta tem 3 números do WhatsApp, né? Então, por exemplo, eu quero ver, né, somente as conversas deste número, né? Somente as conversas do outro número. Eu posso fazer essa filtragem aqui, né? A etiqueta, né? Então eu também posso fazer a filtragem pelas etiquetas que eu tenho dentro do sistema. Aqui eu posso filtrar pelos usuários, né? Então, por exemplo, se eu quero ver as conversas do Felipe, se eu quero ver as conversas do Murilo, posso filtrar aqui dentro aqui de usuários. E um pouco mais para baixo a gente tem a filtragem por equipes, né? Então, se a sua estrutura tem diversas equipes e você tem um acesso administrador ou um acesso supervisor e quer ali ver os atendimentos de cada equipe separadamente, você também pode filtrar aqui. Um pouco mais para o lado nessa setinha para cima e a setinha para baixo é a ordenação, né? Então a gente pode ver do mais antigo, dos mais antigos primeiro ou dos mais novos primeiro. Então geralmente se usa essa de baixo aqui, mas é legal, se você está com muitos atendimentos atrasados, mais para baixo lá, você pode usar a função de cima, e daí você vai ver dos mais antigos primeiro. E um pouco mais para o lado, a gente tem aqui mostrar apenas os não lidos. Então, como esse atendimento está lido, né? Eu acabei de abrir aqui, ele está como lido. Mas se eu tivesse um monte de atendimento e um deles não tivesse lido, quando eu clicasse aqui, ele ia filtrar aquele atendimento para mim já automaticamente responder aquele cliente. E um pouco mais para baixo aqui, pessoal, da bolinha que está aparecendo no rosto, a gente tem a caixinha aqui para chamar uma pessoa, para a gente digitar o número e automaticamente já abrir uma conversa, já abrir um chat com aquela pessoa. Então, coloco o número, né? Lembrando, tem que ter o DDD e depois clico aqui em conversar. Então, o sistema ele vai me dar os canais ali que eu tenho, né? Se você só tiver um canal, ele vai abrir diretamente ali com aquele único número que você tem conectado. Mas caso não, né? Caso você tenha mais de um número conectado, ele vai falar, tá, com qual número você quer conversar com esta pessoa, né? Então você vai escolher algum dos números e automaticamente o sistema já vai abrir um chat para você conversar com aquela pessoa. Agora, vindo aqui, pessoal, para este botão aqui, ó, concluído. Então, toda vez que a gente conclui um atendimento, ele vem para cá. Murilo, o que é concluir um atendimento? Então, eu vou contextualizar para vocês o que é a conclusão de um atendimento. A conclusão, pessoal, a primeira coisa, não é excluir, não é sumir com aquele atendimento. A conclusão é uma maneira de a gente organizar esses atendimentos para que não fiquem todos esquecidos ali ou desorganizados. Então, toda vez que você já terminou o processo de venda, o processo de atendimento com aquele cliente, você tem certeza que você já não vai precisar falar com ele pelos próximos meses, né, pelas próximas semanas, vamos dizer assim, porque você já cumpriu a sua função com ele e você vai concluir aquele atendimento. Então, aqui no canto superior direito, ao lado do botão transferir, a gente tem o botão concluir. E nesse botão concluir, quando eu clico nele, ele conclui a pessoa. E quando a gente conclui, ele vem para esta partezinha aqui, ó, que é este quadradinho aqui. Quando a gente clica, a gente vê todo mundo que a gente já conversou e concluiu. Então, ele não some, né? Ele some dos novos, some dos outros, meus e dos outros, mas ele fica aqui neste campinho daqui, pessoal. Então, se eu quiser voltar a conversar com aquela pessoa, eu posso clicar no botão reiniciar e automaticamente ele volta ali para o meus aonde ele estava. Murilo, e se o cliente mandar uma mensagem enquanto ele estiver concluído? Ele volta ali também para o atendimento normalmente, tá, pessoal? Se ele mandar uma mensagem e ele tiver concluído, ele automaticamente já volta ali para a aba Meus. Então, falando do botão transferir, agora, pessoal, um pouco mais ao lado do botão concluir, transferir
É basicamente isso, né? Transferir um atendimento, mas a gente tem duas modalidades. A gente tem uma transferência para uma equipe. Então, por exemplo, eu tenho uma equipe financeira e eu quero transferir, né, esse atendimento porque é uma questão financeira. Posso clicar aqui no financeiro e transferir. Então, vai sair automaticamente do meus e vai ir para o novos. Então, ó, reparem que quando eu clicar aqui em transferir, ele vai sair do meus e foi ali para o novos. Então, ele foi aqui para os novos, só que agora ele está na equipe financeira. Reparem que esse atendimento está em geral e esse aqui está na equipe financeira. Murilo, por que que você consegue visualizar os dois? Porque eu estou com acesso administrativo. Mas se você é, por exemplo, da equipe geral e transferiu para a financeira e você não tem acesso à equipe financeira, você não irá conseguir visualizar o atendimento após a transferência. Caso você tenha que falar de novo com aquele cliente, o responsável do financeiro que assumiu aquele atendimento vai ter que transferi-lo de volta para você. Aí sim você vai conseguir retomar a conversa com aquele cliente. Então, quando você transfere um atendimento para uma equipe a qual você não tem acesso, quem é responsável daquela equipe precisa transferir de volta para você, caso você tenha que falar com aquele cliente. Prosseguindo, então, pessoal, quando chega no financeiro, quem está no financeiro vai receber lá e vai prosseguir todo o processo normalmente, né? Vai clicar aqui no botão iniciar, ele vai voltar ali para o meus, lembrando que o sistema deixa tudo catalogado, né? Então, por exemplo, ó, super concluiu, super reiniciou, né? Super, no caso, meu usuário super administrador, super transferiu, super assumiu. Então, ele mostra tudo o que está acontecendo no sistema, né, pessoal? Isso é muito, muito bacana. Então, no próximo episódio, vamos dizer assim, prosseguindo o nosso treinamento, iremos mostrar ali um pouco mais a parte de CRM, iremos mostrar essa funcionalidade aqui no painel aqui para vocês, iremos mostrar como que monta uma sequência, como que faz um disparo de mensagens. Então,